Abby nasceu em 31 de março de 1997 em Little Rock, Arkansas, filha de Lori Jernigan e Peter Stepak. Crescendo em uma comunidade unida, Abby foi criada com fortes laços com sua família, especialmente sua mãe, que uma vez disse: "Eu sabia quando ela deu o primeiro suspiro que seríamos próximas e que ela seria uma jovem muito especial." Conforme Abby Stepak crescia, sua família também, e anos depois, Abby e seu irmão Trevor foram acompanhados por sua irmã mais nova, Harris. As crianças eram próximas, passando muito do seu tempo com seus adoráveis avós ou na igreja. Tanto suas famílias intermediárias quanto estendidas eram extremamente artísticas. Os irmãos Stepak foram criados em ambientes criativos. Abby adorava a fotografia acima de tudo e, conforme envelhecia, encontrou um gosto especial pela moda moderna. Ela rapidamente desenvolveu um hobby na cosmetologia, aprendendo o básico de penteados e maquiagem. Quando estava no ensino médio, Abby começou a contemplar seu futuro e focou em se tornar tanto uma cosmetologista quanto uma corretora de imóveis. Além dos sonhos de carreira, Abby também desenvolveu uma mentalidade compassiva com seus colegas. Ela assumiu a responsabilidade de proteger a segurança da família e dos amigos, tanto deles mesmos quanto de forças externas. Ela auxiliou pessoas presas em uma rotina, inspirando uma dose significativa de positividade na comunidade. Abby era extremamente bondosa, empática e independente, forjando seu próprio caminho ao se aproximar da idade adulta. Tomava decisões com base em sua própria sabedoria, sem se deixar influenciar pelas recomendações alheias. O feroz individualismo de Abby começou a cobrar seu preço no verão antes de seu último ano do ensino médio. Buscando se libertar das limitações da escola particular, ela se transferiu para o Little Rock Central. No verão antes de iniciar a escola pública, Abby conseguiu emprego em uma loja Foot Locker no McCain Mall. Por essa época, sua mãe, divorciada e recasada, notou uma mudança no comportamento de Abby. Ela afirmou que Abby estava muito mais argumentativa, ficando fora até depois do toque de recolher para ir a festas locais e contrariando as regras básicas da casa dos Stepak. Os pais de Abby questionavam se as mudanças em sua personalidade estavam relacionadas a um novo namoro com um rapaz que Lori desaprovava, sentindo que ele estava influenciando negativamente sua filha. No final das contas, esses novos conflitos familiares, combinados com o espírito independente, levaram Abby a se mudar da casa dos pais e dividir o tempo morando com os avós, com o irmão mais velho Trevor e com amigos da escola. Uma dessas amigas, Danielle, mencionou que Abby estava lutando com algo desconhecido, frequentemente querendo limpar a mente, fazendo longas viagens pela estrada com a música alta. Danielle afirmou que essas escapadas à meia-noite geralmente ajudavam, mas ela nunca entendeu o real motivo por trás disso. Quando o último ano começou e outubro chegou, Abby começou uma tendência de ausência na escola, deixando de comparecer à aula em várias ocasiões. Todo o comportamento estranho atingiu o pico no dia 24 de outubro de 2015, quando Abby voltou para a casa de sua mãe e padrasto para informá-los que havia sido estuprada por 4 pessoas em uma festa na noite anterior. Ela tinha certeza que o incidente havia sido gravado por um celular e exigiu justiça. Abby saiu furiosa logo depois, supostamente buscando vingança contra os 4 suspeitos. Sua comunicação ficou esporádica e preocupante, fazendo pouco sentido para pessoas próximas. Na tarde de 25 de outubro, Abby fez uma última ligação para seu irmão, dizendo que havia cometido um erro antes da ligação ser interrompida e ela desaparecer. Seu desaparecimento perturbou Little Rock por 2 anos e meio, até maio de 2018, quando os restos mortais de Abby Stepak foram descobertos no Parque Charlemont e seu perfil de pessoa desaparecida não resolvido se transformou em um caso de homicídio não solucionado.
No verão de 2015, a vida de Abby muda completamente. Ela consegue um emprego em uma Foot Locker próxima, entra em um relacionamento não aprovado por sua mãe e padrasto, sai de casa, se matricula em uma escola pública para o último ano do ensino médio e mostra uma crescente agitação tanto em sua vida pessoal quanto social. À medida que as folhas mudam de cor e o calor do verão dá lugar ao frio do outono, Abby continua a preocupar seus amigos e família ao faltar mais na escola do que nunca em seu passado, pulando aulas por razões desconhecidas. O ápice de ausências ocorre na quarta-feira, 21 de outubro. Danielle, amiga de Abby, com quem ela tem ficado na época, manda uma mensagem para Abby informando que vai se atrasar na consulta médica e se Abby precisar sair para a escola sozinha, tudo bem. Abby deveria levar Danielle para sua própria escola charter chamada Lisa Academy, mas Abby respondeu com uma mensagem que dizia: não é nada demais, eu juro. Eu realmente não queria ir hoje de qualquer maneira, porque tem todo aquele drama. Danielle diria mais tarde que não tinha ideia do drama a que Abby poderia estar se referindo. Apesar disso, os amigos ainda se reuniram mais tarde e estavam de bom humor, como sempre. 2 dias depois, na noite de sexta-feira, 23 de outubro, Abby vai a uma festa sozinha. Danielle mencionou depois que não foi porque não conhecia os outros participantes, sugerindo que só Abby conhecia a multidão. Durante as festividades, Abby é estuprada por 4 homens, supostamente gravado por uma câmera de celular. Na manhã de sábado, 24 de outubro, Abby volta para casa e informa a mãe Lori e ao padrasto Michael sobre o abuso sexual. Abby exige ir à delegacia, denunciar o crime e pede que os adultos a acompanhem. Lori e Michael concordam em encontrá-la mais tarde na delegacia no mesmo dia. Amanhã vira tarde e Abby diz a Danielle que precisava ficar na casa do irmão mais velho, Trevor, para acalmá-lo, pois ele estava preocupado com sua longa ausência. Antes de ir para a casa de Trevor, Abby visita seus avós e assiste TV deitada na cama. Um pouco mais tarde, eles jantam juntos antes de saírem para tomar iogurte congelado. Por volta das 8 da noite, Abby se despede dos avós, dizendo que precisa encontrar seu padrasto, Michael, e planeja voltar para passar a noite. Isso contrasta com o que Abby disse a Danielle mais cedo naquele dia, mas seus avós mantêm a porta aberta mesmo assim. A noite cai e Lori e Michael não têm notícias de sua filha. Eles tentam ligar para o celular dela, mas não há resposta. Michael teoriza que Abby foi procurar sozinho o suposto vídeo do celular. Os registros do celular mostram que, nesse período, Abby enviou diversas mensagens para os 4 homens que ela acusou de estupro na festa de sexta-feira. Nenhum contato é feito para ou por Abby até a tarde seguinte, às 2 da tarde de domingo, 25 de outubro. Abby liga para o seu irmão Trevor e parece desorientada, de acordo com ele. Abby diz que está na frente da casa de Trevor, mas quando ele sai, não a encontra. A ligação é perdida, e quando ele liga de volta para Abby e exige saber onde ela está, ela diz que estava em seu carro, mas não tinha certeza de onde estacionou exatamente e não revelou com quem estava. Abby diz que estragou tudo e desliga o telefone. Este foi o último contato conhecido de alguém com Abby. Quando o sol se põe e a noite de domingo chega, Abby é dada como desaparecida pelos seus pais. No entanto, a polícia espera 12 horas após seu último ponto de contato antes de iniciar uma investigação oficial conforme os procedimentos do departamento. Enquanto isso, movida pelo medo, Danielle dirige pela cidade, procurando os lugares onde ela e Abby costumavam passar o tempo, esperando encontrar uma pista. 3 dias após a última ligação para Trevor, na quarta-feira, 28 de outubro, um segurança patrulhando o estacionamento perto de uma área arborizada do Charlemont Park, um terreno recreativo em Little Rock, descobre o Volkswagen Passat 2003 de Abby.
2 dias depois, com o Volkswagen ainda na mesma posição, a polícia chega em 30 de outubro para revistar o veículo. Eles confirmam a propriedade de Abby do carro, encontrando o tanque vazio, bateria descarregada, chave na ignição e telefone, carteira e lentes de contato de Abby nos assentos da frente. A investigação continua. Alguns dias se passam e a boa amiga de Abby, Kaylee, e sua mãe, Margie Foley, percebem um cheiro pútrido de decomposição emanando de um esgoto perto do Parque Charlemont em sua própria busca por pistas. Depois de múltiplas ligações para o Departamento de Polícia de Little Rock, os detetives responsáveis pelo caso retornam ao local, mas ignoram as alegações dos Foley, declarando que já tinham realizado uma busca minuciosa na região e seus cães farejadores teriam detectado qualquer decomposição humana. Eles presumem que o cheiro seja de um animal e os Foley são afastados. Em novembro do mesmo ano, a família de Abby pede ao público que ajude na busca por ela e oferece uma recompensa de $3.000 por qualquer pista aplicável. O trabalho voluntário se intensifica e, em abril de 2016, buscas vasculham as florestas perto da rua Markham e da estrada Bowman. Nada de notável é encontrado. Em novembro de 2016, 5 meses depois, a polícia vasculha o Parque Charlemont por 3 dias seguidos, mas nada encontra. Em maio de 2017, as autoridades teorizam que o caso é provavelmente um homicídio e 1 mês depois, a família Stepash aumenta a recompensa por informações para $50.000. Em outubro do mesmo ano, a família Stepak contrata outro investigador particular, T.I. J. Ward, que trabalhou no caso de alto perfil de Natalie Holloway em Aruba. Eles ganham um segmento internacional quando o Dr. Phil entrevista Lori e Trevor, semanas depois, em dezembro de 2017. Em maio de 2018, os investigadores alcançam um grande avanço quando outra busca pelo Parque Charlemont revela restos esqueléticos de um tubo de drenagem. A polícia envia os ossos para testes, que logo revelam serem os restos confirmados de Abby Stepak. Em outubro de 2018, 3 anos após o desaparecimento de Abby, a polícia anuncia que o médico legista descobriu a causa preliminar da morte de Abby, mas não divulgaria mais detalhes ou qual foi o resultado da causa da morte, devido ao caso ainda estar em aberto como uma investigação de homicídio. Até hoje, não houve mais atualizações, contudo, a polícia continua convidando quem tiver informações a se apresentar. Ao analisar o grande esquema do caso de Abby Stepash, é difícil identificar quaisquer pistas massivas ou leads ponderados, mas, sob um microscópio, há um canto do banco de evidências que pode conter chaves para desvendar tanto com quem Abby estava em contato antes de desaparecer, quanto como a investigação inicial foi manchada com inconsistências. As respostas podem estar nos registros do celular. A primeira grande indicação de que algo estava errado antes do desaparecimento de Abby foi uma série de mensagens de texto enviadas de seu celular para os telefones de alguns dos homens envolvidos em seu assédio sexual na festa de 23 de outubro. Essas mensagens foram obtidas pelo primeiro detetive particular contratado pela família Stepak, Monty Vickers. Vickers afirmou que Abby foi direta em suas mensagens, ameaçando chamar a polícia. Não se sabe se ela ameaçava os homens para deletar o suposto vídeo ou para forçá-los a cooperar, mas essas mensagens podem ter um significado mais profundo. Elas poderiam coincidir com a última ligação de Abby para seu irmão no domingo, dia 25. Se Abby tivesse enviado a mensagem para os 4 homens e eles respondessem de forma intimidadora, ela poderia ter ficado assustada com a retaliação, ou pior, por isso, mencionou que cometeu um erro antes do telefone desligar.
Infelizmente, a polícia nunca investigou as mensagens de texto e a última ligação telefônica para verificar as torres onde foram registradas. Então, as localizações aproximadas das interações não podem ser confirmadas. Se os dados registrados forem coletados e analisados, os rastros de Abby e os registros do seu celular poderiam lançar uma luz muito útil. A outra anomalia confusa e suspeita dos documentos do celular é o misterioso par de chamadas telefônicas feitas do telefone de Abby para o Departamento de Polícia de Little Rock na noite de sábado, 24 de outubro. Cada chamada foi registrada como uma conexão de saída para o LRPD com duração de cerca de 1 minuto cada. A família Stepek acredita que as chamadas foram as primeiras e segundas tentativas de Abby de alertar as autoridades sobre o estupro da noite anterior. O mais perplexo é que essas duas chamadas não estão registradas em nenhum lugar pelo Departamento de Polícia de Little Rock. Segundo a repórter Ginny Mung, os policiais informaram a mãe que não havia registro das ligações, nenhuma anotação sobre o estupro de uma jovem, nem registros de chamadas indicando o tempo gasto ao telefone. Não é apenas uma infeliz falta de documentação, mas também dá ao LRPD uma estrutura suspeita. Como chamadas consecutivas da mesma pessoa, alegando agressão sexual, são completamente ignoradas. E se as chamadas não relatassem um estupro, mas sim Abby ligando para expressar preocupação com sua situação atual desconhecida, por que o atendente não alertou as autoridades? Ou pior, as autoridades policiais podem ter pensado que era uma situação de menino que gritou lobo? Sem prova da legitimidade das chamadas pela LRPD, os registros do celular de Abby permanecem majoritariamente um mistério. Por que ela ligou e o que ela disse não pode ser conhecido, mas, no mínimo, isso acende sérias preocupações em relação à investigação como um todo e à confiança vacilante que o público tem nos primeiros policiais que lidaram com o caso mal orientado de Abby. No começo da investigação, quando Abby era considerada desaparecida em vez de vítima de homicídio, surgiram inúmeras teorias sobre seu possível paradeiro. E se ela saiu por conta própria? Sabendo das poucas informações que temos agora sobre sua morte e provável assassinato, essas teorias não são mais válidas, mas alguns cantos da internet se perguntam se o destino de Abby poderia ser o resultado de um suicídio. Essas teorias sugerem que Abby teve uma crise mental no dia em que desapareceu, o que explica seu comportamento desorientado ao falar ao telefone com seu irmão Trevor. Angustiada e exausta, ela estacionou no Parque Charlemagne e encontrou o cano de esgoto para entrar, seja para descomprimir ou se esconder de seus perseguidores. Ela então teria morrido devido ao seu ambiente. Essas teorias são totalmente implausíveis, considerando que não seria possível cometer suicídio no espaço fechado. O frio não estava intenso o bastante para causar hipotermia, e as buscas não encontraram armas ou vestígios de sangue na região. Também é improvável que a desidratação ou a fome tenham sido fatores, pois Abby não ficaria voluntariamente no local tempo suficiente para morrer por essas causas. Se estivesse presa, seus gritos teriam alertado alguém no movimentado parque, como o segurança ou as equipes de resgate. Sem nenhuma evidência ou circunstâncias plausíveis, o suicídio pode ser descartado em relação à morte de Abby. Como a polícia está classificando a morte como homicídio, não é mais uma questão de se Abby foi assassinada, mas sim de quem a assassinou. Uma hipótese proeminente dos seguidores do caso sugere o envolvimento de um assassino em série. Após uma análise minuciosa da história criminal recente de Arkansas e dados de homicídios, nenhum padrão serial explicou a morte de Abby. Porém, dada a ausência de suspeitos e a dificuldade de descobrir serial killers, não se pode descartar totalmente essa hipótese, considerando possíveis descobertas futuras. Similarmente,
Muitos moradores da área questionam se a atividade de gangues teve um papel no caso. Little Rock é conhecida pelas atividades criminosas de gangues, principalmente nos últimos 30 anos. Gangues de Little Rock são conhecidas por crimes como agressão, assassinato e tráfico de drogas e sexo. Se Abby tivesse se envolvido com pessoas erradas, seja no dia do desaparecimento ou nos meses anteriores, quando apresentava grandes mudanças de personalidade e atitude, isso poderia ter levado a uma gangue de Little Rock a assumir o controle. Abby pode ter experimentado drogas ou álcool e se aventurado demais nessa esfera da cidade. Isso também daria um significado mais profundo ao último comentário dela para Trevor ao telefone. Eu estraguei tudo. Talvez ele não estivesse se referindo apenas àquele momento, mas a uma série de eventos que levaram Abby a uma situação descontrolada e sem solução. A teoria mais proeminente, no entanto, esboça um possível esquema de assassinato por um ou todos os 4 homens acusados de agredi-la sexualmente na noite de sexta-feira, 23 de outubro. Os 4 homens, sendo membros de gangue ou partido afiliado ou não, foram os últimos contatos de Abby fora da família. E tem um motivo explícito para homicídio culposo. Se os homens fossem culpados de estupro e Abby soubesse de evidências em vídeo, eles tentariam silenciá-la. De acordo com as histórias familiares no Twitter de 2013 sobre a perseverança de Abby, ela não hesitava em expressar suas opiniões e insatisfações abertamente. Após enviar mensagens aos homens informando sobre seu conhecimento do crime e intenção de denunciá-lo, eles podem ter reagido à ameaça de perseguição legal e decidido silenciá-la por conta própria. Vale ressaltar que em 2017, antes de encontrarem os restos mortais de Abby, os principais detetives da LRPD descartaram os 4 homens como suspeitos e não revelaram suas identidades. Os 4 homens ficariam livres até um ano depois, quando os ossos foram achados no Parque Charlemagne, e a polícia afirmou que os acusados seriam novamente considerados pontos de interesse na investigação do homicídio. Até hoje, suas identidades ainda são desconhecidas, mas há um rumor postado no Reddit que afirma ter fontes próximas ao problema e declarou que um dos 4 homens é filho de um policial. De maneira alguma, podemos confirmar que isso é verdade, mas também não podemos negar tal possibilidade. Se tiver alguma precisão, então torna a teoria final muito mais curiosa. Toda a investigação sobre o desaparecimento inicial de Abby e o posterior assassinato sofreu intensa análise e crítica por parte de sua família e da comunidade do Arkansas. O maior problema com os detetives originais foi como lidaram com o Parque Charlemagne e os métodos de busca. As amigas de Abby, Kaylee e Margie Foley, sentiram cheiro de decomposição de cadáver perto da drenagem do parque dias após o desaparecimento dela e acionaram a polícia. Contudo, ao chegar, a polícia descartou como apenas um animal em decomposição e afirmou que, tendo já realizado buscas no parque, não havia necessidade de refazê-las. Isso é preocupante em muitos níveis e parece extremamente preguiçoso. Uma adolescente desaparecida, possivelmente em perigo, requer uma nova busca na área onde seu carro foi localizado, devido a odores de decomposição, independentemente de quantas vezes o local já foi verificado anteriormente. Pode ser apenas um animal, mas, como os canos estavam exatamente onde os restos mortais de Abby foram encontrados, 2 anos e meio depois, os Foleys provavelmente estavam certos sobre algo. Além do problema com o cheiro, a polícia também falhou em responder à chamada do guarda sobre o veículo abandonado de Abby no estacionamento. As autoridades levaram 3 dias para chegar ao parque e inspecionar o Volkswagen. 3 dias é mais do que suficiente para o criminoso voltar e recolher evidências deixadas ou apagar seus rastros. Não apenas isso, mas demorar para trabalhar em um novo alerta Amber dá a impressão de negligência e desinteresse. Sensações similares surgem ao pensar na ausência de registro e retorno da
LRPD a chamada de Abby, em 24 de outubro. Desde então, eles informaram aos repórteres que seu banco de gravações de chamadas do 911, datando de outubro de 2015, foram deletadas, o que novamente parece mais do que uma coincidência. Vários departamentos de polícia no país mantêm registros das chamadas do 911 por muitos anos, se não os próprios arquivos de áudio completos. Outras queixas contra os investigadores iniciais apontam a ausência de entrevistas com as principais partes envolvidas no caso. Os avós de Abby, os últimos a vê-la, só foram entrevistados 1 ano e meio após seu desaparecimento. Além disso, o guarda de segurança que encontrou o carro de Abby não foi contatado para interrogatório oficial por ninguém do caso, até alguns meses depois do fato, quando o primeiro investigador particular, Monty Vickers, o entrevistou. O segurança revelou a Vickers que tinha filmagens de sua câmera veicular mostrando Abby encontrando várias vezes um homem desconhecido no estacionamento onde seu carro foi deixado. As gravações de vídeo eram muito antigas e foram deletadas antes do desaparecimento de Abby. Porém, ainda é inexplicável por que as autoridades originais não entrevistaram o guarda de segurança com informações tão interessantes e vitais. Infelizmente, não há mais informações sobre o guarda ou o misterioso homem do estacionamento. Só nos resta esperar que os atuais investigadores do caso Abby considerem todas essas questões e retornaram para pesquisar os sinais de alerta levantados por observadores preocupados. Antes de divulgarmos nossa hipótese sobre o assassinato não resolvido de Abby, enfatizamos que as conclusões apresentadas em Detetive de Casos Arquivados são puramente especulativas, baseadas em evidências, circunstâncias e fatos. Temos acesso somente às informações apresentadas em cada vídeo, sem prometer certeza ou garantia de especialista sobre as conclusões finais. Nós apenas observamos, pesquisamos e relatamos. Este caso é especialmente confuso devido à grande falta de detalhes publicados ou documentos liberados para análise pública. Por um lado, faz sentido. O caso é uma investigação em andamento e as autoridades policiais evitam divulgar detalhes de homicídios sendo investigados para proteger a vítima, sua família e não favorecer o criminoso. Por outro lado, gera divisão na especulação e conspiração da comunidade, enquanto rumores como o envolvimento do filho da polícia são espalhados pela volatilidade da internet, ser incapaz de confirmar ou negar quaisquer relatórios ou reflexões causa mais dores de cabeça do que alivia a confusão. Especulamos que Abby tinha intenções corajosas quando deixou a casa dos seus avós no sábado, 24 de outubro. Ela não permitiria que as ações abusivas de seus 4 agressores ficassem impunes. Ao não receber assistência da chamada feita para o Departamento de Polícia de Little Rock, ela se defendeu. Lori, mãe de Abby, afirmou que a filha nunca ocultava segredos se isso colocasse em risco a segurança de alguém. E neste caso, Abby não ia ficar parada e deixar que isso acontecesse com ela mesma. Ela enviou mensagens para alguns dos agressores, ameaçando ação legal e deixando claro seu conhecimento sobre a prova em vídeo. Instigando medo e raiva nos homens contatados, os 4 agressores agiram sozinhos ou com a ajuda de associados para realizar o que estava por vir. Os homens, então, possivelmente fingiram remorso, prometendo deletar os vídeos e pedir desculpas pessoalmente. Abby queria ver o melhor nas pessoas e pode ter concordado inocentemente em encontrá-los para tentar resolver o problema. É provavelmente onde as coisas deram errado. O local do encontro provavelmente não era o Parque Charlemont. Charlemont é onde o carro de Abby foi abandonado, confundindo os investigadores e dando tempo aos perpetradores para lidar com seu corpo. Após a busca inicial da polícia no parque, o corpo foi movido para o tubo de drenagem, causando os odores de decomposição sentidos pela família Foley
e explicando por que os cães farejadores não detectaram nenhum cheiro na primeira inspeção. Não se sabe ao certo quantas vezes o corpo foi movido após o ocorrido, se é que foi movido. Porém, é possível que ele não estivesse presente no domingo 25 de outubro, quando o enigmático sumiço teve início. As reais ações dos detetives originais, dos 4 acusados de estupro e de possíveis cúmplices, só poderão ser confirmadas após as prisões. E os detalhes do caso são anunciados. No momento, só nos resta honrar Abby e suas memórias com graça e dignidade. Ela amava ir à praia e ouvir o mar. Ela amava o sol, a areia, as conchas, a serenidade. No obituário de Abby, sua mãe contou uma história. Aos 10 anos, ela viajou durante uma depressão tropical que duraria 7 dias. Abby queria brincar lá fora, mas sua mãe disse que estavam orando para a tempestade passar. Ela enfrentou a tempestade e orou para que passasse. E nós assistimos o nascer do sol e o restante da semana foi ensolarado. A praia era um dos nossos lugares favoritos e sempre sentirei como se ela ainda estivesse comigo. Abby provavelmente desfruta do calor de uma praia diferente, onde quer que a próxima vida o tenha levado. Enquanto isso, devemos permanecer diligentes para solucionar seu assassinato injusto e trazer paz às famílias Stepek e Jernigan. Abby iria aos confins do universo para ajudar amigos, proteger entes queridos e estender a mão aos necessitados. Vamos retribuir o favor. Se você tiver informações sobre o assassinato de Abby Jane Stepek, ligue para o Departamento de Polícia de Little Rock. No 371-4660 e visite a página oficial do Facebook Encontre Abby Stepek para atualizações. Isso foi Detetive de Casos Arquivados.